simples e objetivamente nos diz que durante tantos anos foi lido conforme está escrito, até que por volta do ano 500 da nossa era, Agostinho começou a achar que aquele texto não podia ser cruzamento de anjos com humanos. Aí ele já foi para Jesus em Mateus dizendo, porque serão como os anjos no céu, não se casam, não se dão em casamento. E daí ele já trouxe a conclusão sobre a incapacidade dos anjos, desses seres aos quais a gente chama anjos, que é só uma nomenclatura da gente, significa mensageiro, mas são seres de outra dimensão, que não são da minha, da sua, da nossa. Então Agostinho disse que eles não tinham o poder da reprodução, por isso, baseado numa conclusão de Agostinho, essa interpretação deixou de ser o que ela vinha sendo, desde que o texto de Gênesis começou a ser lido, Gênesis 6. E aí virou o que passou a ser admitido, e quando veio a reforma protestante, passou a ser a crença oficial dos protestantes, a saber, que os Benai Elohim, filhos de Deus, eram a descendência de Sete, filho de Adão, que se conjuminou, que se casou, que se misturou com as filhas de Caim, as filhas dos homens. E aí, sem levar em consideração que Benai Elohim, no Velho Testamento, só aparece vinculado a esses seres de outra dimensão, como no livro de Jó, onde se diz que os Benai Elohim se reuniram em volta do trono de Deus e Satanás com eles, aí vem toda aquela trama sobre Jó. Ali aparece também os Benai Elohim, não como filhos de uma família piedosa da terra, mas como seres de outra dimensão. Então, que diz que esses seres de outra dimensão, vendo eles de outras dimensões, que as filhas dos homens, as mulheres dos humanos, eram lindas, eram seres extraordinários, eles tomaram mulheres para si, as que melhor lhes pareceram, as que mais lhes agradaram, e possuíram essas mulheres. E diz assim o verso 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E aí tem uma quantidade de textos como Números 13, 33 e outros textos que vão nos apresentando os gigantes na terra e a quantidade de gigantes que havia espalhados entre os povos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois que os Benai Elohim possuíram as filhas dos homens, depois apareceu um outro tipo de anomalia, que passaram a ser chamados de Nefilim, que são aqueles que são os donos da antiguidade, os varões de renome na antiguidade. Antiguidade egípcia, primeira, segunda, terceira dinastia. Antiguidade grega, que é toda feita de deuses e semideuses e de gigantes filhos dos deuses. Antiguidades asteca, maia, inca, pré-inca, de Nazca, por exemplo, todas lidam com histórias semelhantes de que seres de outra dimensão possuíram seres da nossa dimensão e produziram híbridos, por cujos híbridos e por cujo acontecimento a Terra se tornou desumanizadamente crescente, até que veio o dilúvio, e o dilúvio se diz que veio porque a Terra estava corrompida. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente tinha tido o seu caminho corrompido na face da terra. Foi um tempo de alteração absoluta de tudo. Ilha do Dr. Monroe. E eu não sei porquê
que as pessoas têm qualquer dificuldade em acreditar nisso, especialmente quando a gente chegou numa época onde essa é a grande coqueluche. A grande coqueluche? A grande coqueluche é o experimento dos Benai Elohim com as filhas dos homens, é alterar tamanhos, dimensões, capacidades, competências. Mudança de cor de olho é brincadeira. O que a gente chegou foi na possibilidade de que a perversidade humana se hitlerianize na escolha genética, na escolha ariana dos genéticos. Porque o que vai acontecer é que você vai descobrir que a introjeção do preconceito humano racial contra outras raças e o preconceito das próprias raças desprezadas em si mesmas, o preconceito delas contra elas próprias, o autodesprezo é tão grande, sim, que vai chegar uma época em que vai ter gente de uma raça oprimida escolhendo fazer modificação genética que dê à descendência dela a impressão de ser das raças ascendentes. Para chegar na outra. Vai ter cada vez mais isso. O racismo chegou ao nível genético e o que Hitler achou que existia, que era o alemão supremo ariano, já não se precisa mais buscar como Himmler, que foi buscar no Irã, foi buscar na Índia, exemplares dos arianos originais, para criar grandes fazendas de reprodução ariana. E não se precisa mais, você mexe, o arianismo ideológico pode atingir a dimensão genética, está na mão. E a tentação é irresistível. A mesma tentação do Éden, o cara diz que não crê na história do Éden. Cara, como não se ela se repete no teu laboratório? Ela se repete todo dia. Tem uma coisa que você diz, olha, se você fizer, você vai alterar a vida. Tá. Mas o cara não aguenta. Ela repete lá. Não, ele vai repetir o Éden, vai chegar uma hora que a mulher vai dar para o homem vai dar para a mulher, todo mundo vai dar para todo mundo. Você vai se alterar geneticamente como as pessoas hoje se tatuam. É inevitável, é isso que vai acontecer. A gente tem que lutar contra isso, as leis têm que vigiar, sabendo nós, todavia, que essa é uma droga cuja repressão não terá sucesso. E isso você não falou que o robô está correndo por fora. Está correndo por fora. Lá no Japão. Não, na China. O robô, quando a gente tiver alterado tudo, que chegar no fim, ele diz, como vocês demoraram a chegar aqui. Aqui já tem tudo, ó. A gente já está aqui esperando vocês virarem nós há um tempão. O robô vai falar, o que é genética? O robô pode até acreditar na Janete, na genética. Não. Ele diz, não. Como é o teu nome, robô? Janete. Genética, não. E uma coisa interessante do Novo Testamento, e que Jesus também fala isso, e é por isso que eu acho que é uma pena que o livro de Enoque não faça parte da leitura bíblica, como acontece com a Bíblia dos etíopes. Os etíopes são o único grupo judaico-cristão do planeta Terra em cuja Bíblia o livro de Enoque está presente. Mas os que decidiram juntar o cânon sagrado judaico, judeu, e depois os que fizeram o cânon judaico-cristão, no Concílio de Nicéia, acharam que era uma coisa demais para a cabeça das pessoas. A história da presença desses seres multidimensionais com poder de influência e dominação enorme, como aparentemente os gregos sempre creram que foi assim. Você vê a história toda, os épicos, tanto mesopotâmicos, assírios e gregos, e acadianos e de qualquer outro povo antigo, a história é a mesma. E
Eles tinham poder de se misturarem nos elementos todos do experimento humano, da sociedade humana, da história humana. Nunca se ausentaram de todo, como Jesus disse. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando vocês entraram nas vilas e curaram os doentes, expulsaram os demônios, e curaram os enfermos, e purificaram os leprosos, e anunciaram o evangelho da paz, leia lá em Lucas 10, Jesus diz, na volta dos apóstolos, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Nunca esteve ausente e não esteve presente nessas coisinhas bobas como espíritos imundos, que é uma coisa muito básica. A gente aqui está falando de um negócio monumental, onde a melhor inteligência humana e o maior poder humano é brincadeira perto dessas forças, desses poderes, que a Bíblia chama de principados, potestades, tronos, soberanias, reinos, fenômenos. Tem outros que chamam de federações, de confederações, de sociedades galácticas, transgalácticas, ou de qualquer outra natureza, mas estão falando da mesma coisa, que produzem o mesmo resultado, a mesma invasão, a mesma desumanização. Ou querubins e serafins também fazem parte disso, para o bem e para o mal. Como Satanás é tido como um ex-querubim, que assistia na presença de Deus e se transformou num ente perverso. Isso é um mistério da iniquidade, de acordo com Paulo, acerca do que ninguém tem uma história detalhada, não há uma biografia disso. Pois bem, Jesus disse que a volta do Filho do Homem seria precedida por um tempo extremamente idêntico ao que aconteceu antes do dilúvio, nos dias de Noé. E é o que a gente vem assistindo, é o que eu assisto todo dia. Em relação ao que, eu olho e levo sustos e digo, meu Deus, o que essa moçada aqui não consegue discernir um governante perverso de um governante melhorzinho vai fazer diante da manifestação da mentira absoluta. Quando os entes da perversidade maior se transformarem em anjos de luz, os crentes vão adorá-lo, assim como os povos da antiguidade adoraram esses seres e os chamaram de meus deuses, ou de nossos deuses, ou de nossos arcanjos, ou de nossos protetores, seja lá o que seja, para o bem ou para o mal. A mesma ignorância está presente tanto lá quanto aqui, e aqui é mais horrorosa ainda, porque a gente tem os elementos para que não precisasse ser tão idiótico quanto nós nos tornamos e somos. Então, eu ontem disse que eu não iria ficar falando sobre isso, até porque eu tenho meses de coisas para falar a respeito disso no curso que eu irei dar, e você vai se inscrever, vai ser sério, vai ser pago, vai ser semanal e vai ter perguntas e respostas. E o nome vai ser a Área 51 do Evangelho, Engenharia Reversa, de OVNIs a seres espirituais de todos os tempos. E que a gente precisa aprender a discernir, para não sermos, como Paulo disse, que eventualmente seríamos radicalmente enganados. E o Apocalipse nos descreve um cenário onde é pouca gente no ambiente apocalíptico que está, de fato, enxergando o que está acontecendo. A maioria da humanidade existirá num estado de alienação total e de culto absoluto a tudo que lhe seja apresentado como entidades poderosas, ou supernaturais, ou sobrenaturais, ou paranaturais, ou de qualquer outra natureza ou apelido.
ou terminologia semântica, porque essas coisas não são discernidas por meio de palavras, mas são discernimentos espirituais. Tem que ter consciência, tem que ter a pedra de esquina, tem que ter Jesus como chave hermenêutica para entender esse processo. Eu disse que o livro de Enoque deveria ter sido mais levado a sério, porque por Jesus ele foi levado a sério. Eu que já li o livro de Enoque várias vezes, não só li como pesquiso de vez em quando, vejo a quantidade de conteúdos afirmados por Jesus que são conteúdos afirmados no livro de Enoque, como alguns deles na Bíblia toda, mas no livro de Enoque com detalhamentos incomparáveis. Eu vejo a mesma coisa acontecendo com Paulo, que certamente leu muitas vezes o livro de Enoque, porque até mesmo a cosmologia que ele define lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, que ele disse que foi arrebatado, conhecia um homem em Cristo que foi levado ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir, é a mesma cosmologia que você encontra no livro de Enoque, onde na terceira dimensão está o paraíso, mas não é a mais elevada. A última dimensão, essa habitação de Deus, não se encontra nada, porque Deus é absolutamente não visualizável. O eterno não é visualizável. Se visualizar, criatura é criação, ou é decisão do invisualizável de se expressar. Mas ele mesmo é invisualizável, como Jesus ensinou, como todos os que de fato experimentaram Deus sabem.